nossa igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmão? Amém! Quero agradecer primeiro a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus que vai para o céu, amém? Quero agradecer os pastores que estão na tribuna, a pastora da igreja, a irmã que nos convidou, a missionária, e quero me desculpar com os irmãos que nós somos de longe e pegamos um trânsito, mas conseguimos chegar no nome de Jesus, amém? Vamos ganhar tempo na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Apresentamos essa igreja num propósito no monte, para que Deus viesse trabalhar da forma que Ele quer, no nome de Jesus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Diga forte, amém. Amém. Eu tenho certeza, nesses minutos que foram dados, Deus Ele vai fazer a sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Lucas 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Você que não tem Bíblia, se aproxime do seu próximo para ser leitor da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Precisamos estar meditando mais na palavra de Deus para não sermos enganados. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissesse, a luz será ouvido, e o que falasse ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos digo: temei aqueles que depois de matar têm poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos do que 2 cetis, e nenhum destes está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às potestades, não estejais solícitos do que ou que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Levante sua Bíblia do céu, vamos fazer uma oração. Maravilhoso eterno Pai, digno de honra e de glória, meu Deus, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, te apresentar, meu Pai, todos dessa tribuna, também, meu Deus, todos da nave da igreja, que o Senhor venha, meu Pai, revelar o seu querer para a tua glória. E nós juntos agora te pedimos um sinal diante da tua palavra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Confirma a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Sente, por gentileza, e dê uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, mais Jesus. Mais
Jesus. Amados irmãos, nós vemos pela palavra que hoje é noite de festa. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então nós vemos aqui o Senhor falando de uma forma muito direta. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam verdadeiramente ali se atropelando uns aos outros, né? E o Senhor começou a dar uma colocação, né? Falando para eles se acautelar do fermento dos fariseus. E o Senhor, amados irmãos, Ele verdadeiramente no livro de Provérbios, Ele tem um ensinamento muito forte para nós, porque verdadeiramente o Senhor está às portas, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Cadê os adoradores mesmo, em nome de Jesus? Porque só pode adorar, louvados, quem anda na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a testemunha falsa, ela não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. E o Senhor, amados irmãos, Ele também nos relata no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. E nós vemos, amados irmãos, muitas pessoas usando de hipocrisia dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor verdadeiramente Ele dá oportunidade. Diga oportunidade. E quando Deus dá uma oportunidade, Ele não erra o endereço. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus Ele fala que Ele não erra o endereço aqui nessa igreja. Dá para dar glória? Deus escolheu nós nessa noite para ouvirmos uma palavra de arrependimento. Muitas pessoas não têm mais temor de Deus. E a Bíblia diz, nós sabemos disso, ministro do Evangelho, a Bíblia relata que lá no inferno vai ser pranto, lamento, e ais e ranger de dente, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre eternamente. E muitos, amados irmãos, por causa da sua carne, louvado seja o nome do Senhor, serão lançados no lago de fogo do inferno. E nessa noite, verdadeiramente, Deus Ele entra nesse lugar, entra nessa igreja, entra nesse altar, entra na minha vida, entra na sua vida, com uma exortação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Dá para dar glória mesmo, hein? E o Senhor, irmãos, Ele não tem o culpado por inocente. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ela está relatada que não há nada encoberto, que não seja descoberto. O Senhor, amados irmãos, Ele nos observa as nossas atitudes. A Bíblia diz, o pastor disse aqui, que maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua carne, e aparta o seu coração do Senhor. Ele nem vai perceber quando vir o mal. Ele vai morar numa terra salgada e inabitável, sem nada. Diga, sem nada. Então o Senhor, amados irmãos, nessa noite, verdadeiramente Deus está mostrando um anjo no meio da igreja com uma espada de ouro. E Ele fala que Ele vai entrar com justiça. Dá para dar glória a Ele aí? Porque o Senhor, Ele é a nossa justiça. E o Senhor, amados irmãos, Ele tem visto que muitas pessoas em cima do altar e na nave da igreja não têm mais temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Romanos, o Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não anda segundo a carne. Então, se a pessoa está na carne no altar, está na carne nas irmãs, está na carne na nave da igreja, Deus nem conhece se não se consertar. Por isso que Oséias ele foi levantado pelo Senhor, no capítulo 14, ele diz assim: conserta-te, ó Israel, por causa dos teus pecados tu tens caído. Então, quando Deus, amados irmãos, traz uma mensagem revelada para nossas vidas, não adianta nós fazer cara de aborrecido ou de que não está gostando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia nos revela que Deus ele corrige
todo aquele que Ele ama, e Ele exorta todo aquele que Ele tem por filho. Cadê seu glória mesmo aí no nome de Jesus? Deus te ama. Levanta a mão e dá glória para Deus aí. Deus te ama. E o Senhor, amados irmãos, nós vemos o trabalhar de Deus, né? Porque para nós desviarmos da presença de Deus, não é só sair da igreja e ir para o Egito novamente. Não, nós podemos desviar dentro da igreja, não obedecendo mais os preceitos de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele anda desviado do caminho do entendimento, e na congregação dos mortos repousará. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Você pode pregar, pode fazer o que você quiser, cantar nas irmãs, reger, dar glória aí na igreja, mas se Deus está vendo você no erro, na imundícia, jamais Deus vai salvar a sua alma, porque Ele diz que Ele avisa antes. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você dar glória ou não? Deus avisa antes. Deus avisa antes. Levanta a sua mão e vai dando glória. Deus avisa antes. A Bíblia diz no livro de Isaías 43:13 que ainda antes que houvesse dia, Deus Ele é, e ninguém há que possa fazer escapar da mão de Deus. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor, amados irmãos, nos tirou do lamaçal do pecado, da prostituição, do adultério, da mentira, da fornicação. Ele nos tirou verdadeiramente da lama para fazer assentar com os príncipes dessa terra. Mas só que se Deus olhar, Deus dá um tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E antes verdadeiramente que Deus decrete, Ele envia um profeta para dizer verdadeiramente aonde está a ferida. O Senhor Ele fez isso com o rei Ezequias, no capítulo 38 do profeta Isaías. Ele enviou Isaías lá e disse assim: olha, põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Deus Ele avisa antes. Mas só que Ezequias, ele andava com Deus, ele tinha coisas boas que ele praticava com Deus, e por isso que ele pôs o rosto dele sobre a parede e orou ao Senhor, e diz que Deus aceitou a oração dele. Mas tem pessoas que Deus não aceita mais a oração, porque a Bíblia diz, usando Pedro, que ele é igual um cão, voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a espojadouro de lama. Então quando Deus começa a olhar a pessoa assim, já era. Cadê seu glória? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Cadê seu glória? Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama a palavra, levanta a mão e dá glória para Deus. Amados irmãos, o Senhor diz na sua palavra que aqueles que não crerem na verdade vão crer na mentira. Louvado seja o nome do Senhor. E o espírito do erro já está trabalhando nas igrejas, e muitas pessoas não oram mais, não jejuam mais, não lê mais a palavra de Deus, não ganha conhecimento com Deus, porque também está escrito para nós crescermos na graça e no conhecimento. E Deus, amados irmãos, não tem esse negócio que Deus ele tem o tempo do pecado. Não, o pecado tem que sair do nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nessa noite, Ele está revelando aqui que Ele vai fazer uma limpeza. Dá para dar glória mesmo? Dá para dar glória? Levanta sua mão e dá glória para Deus. Deus vai fazer uma limpeza. E aqui, amados irmãos, Deus Ele fala bem claro: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Davi, amados irmãos, cometeu um pecado grave. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tomou a mulher do soldado que trabalhava para ele. Olha o que Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo não sabia, mas Deus sabia. E Deus enviou um profeta lá também para dizer para ele, louvado seja o nome do Senhor, sobre o seu pecado. E verdadeiramente, amados irmãos, o Senhor ele não teve, louvado seja o nome do Senhor, Davi como inocente.
Davi era homem segundo o coração de Deus. Quem está entendendo, levanta a sua mão e dá glória para Deus aí. Então, se fosse assim, Deus ia encobrir o pecado de Davi. Nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 95, diz que todos são ovelhas do mesmo pasto. A palavra de Deus é para todos. Quem gosta da palavra mesmo aí no nome de Jesus? E a palavra de Deus, ela diz, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente que não tem culpado por inocente. Então nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, assim como Deus fez com Davi, enviou Natan lá e disse para ele: olha, você pecou escondido, mas eu vou fazer o seu pecado manifesto, e todo Israel vai saber. Cadê você dando glória? Louvado seja o nome do Senhor. Você crê mesmo? Levanta a sua mão e dá glória para Deus aí. Você crê? Levanta a mão e dá glória para Deus aí. E Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Ele se ira com certo tipo de pessoa que verdadeiramente não quer o arrependimento e vai destruindo outras pessoas. O negócio é tão sério, o pecado, que o salmista diz que um abismo vai chamando outro abismo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, verdadeiramente, Ele não deixa refrigério para ninguém. A palavra diz no livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor, que tanto os que faz e como os que concorda não vão herdar o reino de Deus. Diga para o seu irmão assim: você quer entrar no céu? Glória a Deus. E o Senhor, amados irmãos, Ele lá no seu trono, a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra e nos olha nesse momento. Ele está esquadrinhando os rins e o coração de cada um nesse momento. E Deus jamais, o carteiro, ele erra o endereço de entregar a carta, mas Deus não erra o endereço de entregar o conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão na igreja, amados irmãos, adulterando, mentindo, enganando. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus, Ele diz bem claro, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 101. Você pode dar glória a Deus, porque Deus está aqui. Eita glória. Salmos capítulo 101. Diz assim a palavra de Deus. Vou esperar você encontrar. Pode dar glória aí, louvado seja Deus. Olha que lindo, jovens. Olha aí, lendo a Bíblia. Que coisa linda, parabéns. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão tomar conhecimento da palavra verdadeira. Diz assim o livro de Salmos. Davi promete andar perante Ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Cantarei misericórdia e juízo a Ti, Senhor. Cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada assim me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo, as escondidas eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Preste atenção nessa revelação. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então você lê aqui que o que usa de engano não fica dentro da casa de Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Não fica, louvado seja. No tempo dos reis, os reis se cometiam aos olhos de Deus, que desagradava a Deus, Deus matava. E a Bíblia revela que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre e eternamente. Cadê seu glória, louvado seja o nome do Senhor? E ele diz que os olhos deles
dele procurarão os fiéis da terra. Então só vai ficar com Deus quem é fiel a Deus, fiel à mulher, fiel ao marido, fiel à noiva, fiel ao noivo, fiel à namorada, fiel ao namorado. Deus, ele só vai guardar esses tipos de pessoas. Agora, verdadeiramente os que andam como quer, Deus nem conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós vamos receber galardão de Deus. Presta atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Os que andarem certo com Deus receberão galardão, mas aqueles que andarem na iniquidade, louvado seja o nome do Senhor, andarem na iniquidade, andarem no erro, vai receber o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, Deus ele traz essa mensagem para que eu e você venhamos fazer uma reflexão com o que nós queremos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso ele está relatando bem claro aqui, ó: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tenho o coração só em fazer o mal, Deus nem conhece. Eita glória, cadê seu glória? Diga ao seu irmão bem forte: ainda há tempo. Eita glória, fale bem forte: ainda há tempo. Eita glória, fale bem forte: ainda há tempo. Então o Senhor, verdadeiramente nessa noite, Ele coloca uma situação para nós de maneira muito linda. Ele diz assim, ó: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Então, no céu, irmãos, não vai andar, não vai entrar de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, a jovem ali que olha assim, ó, forte, né? Louvado seja, não vai. Então já vai aprendendo desde jovem que se tem um compromisso, não pode trair, adulterar, mentir, enganar. Por quê? Porque Deus o conhece. Dá para dar glória aí no nome de Jesus? Então o Senhor, Ele sabe como falar conosco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como escaparmos da mão de Deus. Você vê que Deus, o Espírito Santo, já direcionou o início da mensagem falando sobre o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos, amados irmãos, não estão mais com essa reverência a Deus, com medo de ir para o inferno. Eu fui pregar para um juiz, louvado seja, desembargador, ignorante, era juiz, desembargador. Mas eu cheguei lá e abri a Bíblia para ele e disse para ele assim: olha, só vai entrar no céu aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, meu Deus, é mesmo, é. Então todas as injustiças que você fez, Deus ele quer te perdoar. Mas se você não aceitar essa palavra, vai vir o juízo de Deus sobre verdadeiramente as coisas erradas que você fez. Na hora levantou a mão e se arrependeu e começou a chorar. Dá para dar glória mesmo no nome de Jesus? Então não tem tamanho. Pode ser pastor presidente, vice-presidente, pode ser irmão do ciclo de oração, pode ser missionária, e minhas pernas estão pegando fogo. Dá para dar glória aí? Pode ser quem for, não interessa. Ah, mas assim quem vai entrar no céu? Louvado seja os fiéis da terra. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados irmãos, que o Senhor, Ele uma certa feita falou para Jeremias: Jeremias, fica lá fora da porta. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7. E aí Jeremias ficou lá do lado de fora da porta. E aí as pessoas iam entrando para cultuar a Deus. Não é isso, ministros? Louvado seja o nome do Senhor. E aí a profecia era uma só, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não abençoa o pecado, Deus não abençoa o engano. E aí todos que vinham entrando para adorar a Deus recebiam a mesma profecia: melhorai-vos os vossos caminhos diante de mim. Dá para dar glória mesmo em nome de Jesus? Deus não estava mais no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, amados irmãos, nessa noite Ele quer que nós melhoramos os nossos caminhos diante dEle.
Nós estamos aqui muitas pessoas, mas não conhecemos uns aos outros. Mas Deus já está revelando que está escondido, Ele vai fazer manifesto na minha vida e na sua vida. Cadê seu glória? Louvado seja. Então nessa noite, amados irmãos, comece a meditar mais na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus dá uma mensagem assim, irmãos, está perto de acontecer algo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Para a glória de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5. Deus vai mostrar os caminhos para você entrar no céu. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então, meus irmãos, nós vemos aqui 16 frutos verdadeiramente que levam as pessoas para o inferno e 9 que levam para o céu. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Dá para dar glória a mais em nome de Jesus aí? Então o Senhor, meus irmãos, Ele sabe nos ensinar. Marque a sua Bíblia aí, medite na sua casa e vai levar essa palavra. Sabe por quê? Porque hoje você não é mais inocente e Deus vai cobrar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Malaquias ele profetizou que Deus vai mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Então nessa noite Deus chama eu e você para meditarmos naquilo que Deus quer, na palavra original. Nós vemos muitas pregações: receba isso, receba aquilo, receba isso, receba a bênção, receba a chave. Mas só que Deus ele não derrama vinho novo em odres velhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele jamais vai abençoar o pecado, Ele jamais vai abençoar a sujeira, Ele jamais vai abençoar a imundícia. Eu estou sentindo a glória de Deus, jamais. E Deus está me mostrando uma vassoura de ouro, varrendo. Eita glória, Deus está aqui. Levanta sua mão e dá glória para Deus aí. Deus está aqui. E aqui Ele coloca muitas situações a qual nós que estamos dentro da igreja, por não meditarmos na palavra de Deus para prosperar, porque o salmista diz no capítulo 1 que para nós prosperarmos, nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas, amados irmãos, pensam que Deus passa a mão no pecado. E eu quero te dizer que não tem degrau de pecado, nem pecado pequeno, nem médio, nem grande. Para Deus pecado é tudo mesmo.
Mas a Bíblia diz que para quem é mais dado é mais cobrado. Então nessa noite Deus ele chama verdadeiramente essa igreja que é dele, porque Deus confiou na mão de alguém, mas a igreja é dele. Dá para dar glória no nome de Jesus aí? Cadê seu glória? Levanta a mão e dá glória para Deus aí. É dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite Deus fala para você sobre o que Ele quer de mim e de você, e sobre o que Ele não quer. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, amados irmãos, nessa noite Ele trabalha na minha vida e na sua vida, porque às vezes, amados irmãos, vem uma mensagem assim e nós ficamos retrucando. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que mensagem é essa? Louvado. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, que toda palavra que sair da boca dele não volta vazia. Diga para o seu irmão, Deus vai fazer algo. Fala para o seu irmão, Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Fala forte aí. Deus vai fazer algo. O Senhor, amados irmãos, Ele colocou aqui algo muito tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para andar no Espírito. Concupiscência, o que é? É desejo. Louvado seja o nome do Senhor. E concupiscências são desejos. E as pessoas, por não orarem mais, não jejuarem mais, não buscarem a Deus como tem que buscar, louvado seja o nome do Senhor, estão achando as coisas normais. E ele fala bem claro aqui, louvado seja o nome do Senhor, sobre a concupiscência na carne. Aí a pessoa não busca mais, não ora, não jejua mais, aí começa a desejar, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele disse: o meu olho e o seu olho for bom, nosso corpo todo será luz, não é isso? Eita glória, levanta sua mãe na glória para Deus aí. Mas se o nosso olho for mau, será trevas, e quão grandes trevas. E quando a pessoa começa verdadeiramente desviar daquilo que Deus quer, começa a entrar na carne. Aí cobiça a mulher do outro, cobiça o marido da outra. Eita glória, cadê seu glória? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, quem entra é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, para matar, mata a obediência. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele destrói verdadeiramente a fé. Eu creio, louvado seja o nome do Senhor. E ele mata o ministério. Sabe o que o diabo quer? Ele quer destruir o ministério. Ele sabe que se toca no casamento da irmã ou do irmão, louvado seja o nome do Senhor, aí o homem ou a mulher já vai ficar abalado. Mas detalhe, Deus só está com quem anda certo. Cadê seu glória? Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, amados irmãos, que nós vemos o trabalhar em casa, descasa. Tem gente que vem para a igreja, cultua a Deus, dá glória, fala umas línguas estranhas, até dá uns pulos, entrega a revelação, mas sai